Oi, eu sou a Vera, da Matias Imóveis, e hoje eu estou aqui com a minha amiga Kedma Guerra, né? Ela é da Ramos e Silva, um correspondente bancário exclusivo Santander há mais de 15 anos e que hoje vai nos dar dicas importantíssimas sobre financiamento imobiliário. Kedma, muitos clientes perguntam, né? Quais são as modalidades de financiamento imobiliário existentes ou que vocês trabalham, né? Nós trabalhamos com 4 modalidades. Aquisição de imóvel, que é na hora da compra. A portabilidade, quando a pessoa já tem um financiamento e quer passar de um banco para o outro. A fração ideal, que é quando uma pessoa quer comprar parte da outra, um irmão, um marido quer comprar parte da esposa. E o Use Casa, que é um imóvel com garantia. Tá, dá para você explicar um pouquinho, brevemente, cada um? Sim. A aquisição é quando alguém está adquirindo um imóvel e aí nós financiamos 80% desse valor da compra. A portabilidade é quando você já tem um financiamento numa outra instituição financeira e tem o interesse em passar para o Santander. A fração ideal é quando 2 irmãos têm uma casa e um deles quer comprar parte do outro, a porcentagem do outro, ou marido e mulher também quer comprar parte do outro, é possível. E temos também o Use Casa, que a gente chama de capital de giro, que é um levantamento de dinheiro com garantia do imóvel. Que bacana, né? É bom as pessoas saberem exatamente todas as modalidades que existem para ver onde se enquadra melhor a necessidade dessa pessoa, né? Exatamente. Eu sempre gosto de conversar com o cliente, porque aí trocando uma ideia, conversando, a gente sabe a necessidade deles. Mais uma dúvida que os nossos clientes têm são quais os percentuais que ele pode financiar do imóvel e qual a documentação necessária para esse financiamento. Você pode nos responder? Sim, na aquisição do imóvel, que é na compra, o Santander financia 80% do valor do imóvel, sendo que a renda seja compatível com esse valor financiado, né? Que a gente pode comprometer 30% da renda do financiado, podendo assim ter a composição de 2 pessoas para a somatória da renda, tá? Por que a gente precisa da documentação, o SIC, RG, o comprovante de renda? Como que podemos comprovar a renda? O cliente pode ser por extrato bancário ou por imposto de renda. Nós consideramos o extrato bancário os últimos 90 dias. O que é de uma outra coisa, muitas vezes as pessoas têm o receio de estar financiando e não saber a modalidade que mais se adequa à questão da renda dele. Essa parcela vai aumentar demais? Como é que funciona essas modalidades de financiamento? Hoje, o Santander ele trabalha com o sistema TR, que é uma tabela decrescente. Então, ele começa com o valor X e vai caindo as parcelas, tá? Esse é o sistema que nós trabalhamos. E tem também a tabela Price, que é a tabela fixa. No atual momento do mercado financeiro que estamos, indicamos a tabela TR para o cliente, que hoje ela é mais viável. Talvez a Price num momento de um financiamento mais de curto prazo ou não? Não, hoje a Price em questão não está compensando mesmo, devido ao que está acontecendo. Financeira. Exatamente. Tá bom, econômica. Hoje a melhor taxa que nós temos é na TR. Kedma, existem na verdade 2 taxas, né? A taxa nominal e a taxa do custo efetivo total. Eu queria que você explicasse isso, porque muitas vezes o cliente não tem o cliente que é super esclarecido com relação a isso, mas tem clientes que não têm esse conhecimento. Então eu queria que você explicasse bem isso, até porque às vezes existe uma taxa que o cliente não entende. A taxa está menor, mas a prestação fica maior. Por quê? Exatamente, porque a taxa nominal é o que a gente oferta hoje. Hoje eu te oferto uma taxa de 9,49. Então ela é a taxa nominal, é o que eu estou te ofertando. O custo efetivo total é o custo da operação no geral. Quanto você vai gastar no fim do processo do financiamento. Essa é a diferença de uma para outra. E quando eu contrato, por exemplo, uma modalidade de financiamento que você estava nos falando, eu tenho já esse custo realmente previsto. Eu não tenho surpresas. Né? Exato. Quando a modalidade é no TR ou na tabela Price. Tá bom.
tá bom? Que são os dois sistemas que o Santander trabalha. Quando nós vemos uma simulação, nós temos lá 2 seguros, sempre que impactam muito no valor das prestações dos clientes. Então, minha dúvida, esses seguros eu posso escolher não contratar? Para o financiamento imobiliário, não. Você é obrigado a contratá-los, que é o seguro MIP e DIF. O MIP, ele é contra danos ao patrimônio. Vai cobrir o imóvel. Vai cobrir o imóvel, isso. Qualquer coisa que aconteça da natureza, por exemplo. E o DIF é sobre o financiado, tá? Esse seguro, ele varia valores, por quê? Ele é proporcional ao valor do imóvel, proporcional ao valor da idade do financiado. Então, por isso que dá essa diferença de um para o outro. Desculpa a minha dúvida. Por exemplo, a pessoa que financiou, ela sofreu um problema de invalidez, ou ela veio a falecer. Esse financiamento ele é quitado? Como funciona? Depende, é de financiamento para financiamento. Se for apenas um proponente, sim. Mas se tiver 2 proponentes, essa quitação é proporcional à renda do que houve o acidente ou teve o falecimento. Por isso o seguro é importante. Muito importante e obrigatório. Então, obrigatório, não temos como tirar ele do financiamento. E ele cobre até o final do financiamento. Quando eu contrato, já está coberto até o final. Exatamente. Por exemplo, fechamos um contrato hoje. Você assinou esse contrato hoje, já está seguro. Entendeu? Já, a partir do momento que você já assina o contrato comigo, você já tem a garantia com esse imóvel. Perfeito, impacta na prestação, mas eu estou dando uma segurança financeira tanto para minha família. Correto. E o banco também está se garantindo da questão de inadimplência por esses motivos. Exatamente. Uma das perguntas que os clientes sempre fazem é quanto eu vou gastar com o financiamento. E para saber melhor sobre isso, a Kedma vai explicar um pouquinho como é que funciona o financiamento imobiliário. Hoje a minha assessoria ela é gratuita, tá? O único custo que o cliente tem é R$ 3.300, que é o engenheiro. Isso vai ser pago quando? Quando nós finalizarmos o processo de financiamento. Então, qual que é o primeiro passo? Eu pego a documentação do cliente, faço a aprovação do crédito, o cliente dá um de acordo, mandamos a documentação do imóvel, o imóvel já escolhido, a documentação dos proprietários e dos vendedores. Isso é analisado pelo jurídico. O jurídico dando um ok, o engenheiro vem até o imóvel, faz a avaliação para ver se ele está de acordo com os valores que foi passado do imóvel. E é esse engenheiro que vai ser pago, que é os R$ 3.300, que só é pago no fim do processo. Que bacana, porque às vezes a pessoa desembolsa um valor da visita do engenheiro e depois acaba não dando certo o imóvel. Então, só depois de todo o processo... Esse valor da vistoria é cobrado no dia que nós assinarmos o contrato. Que bacana. O que é de uma outra coisa, seria interessante explicar para as pessoas os documentos que são necessários para fazer o financiamento. Você já comentou que é os documentos pessoais e a comprovação de renda, só isso? Só isso, a comprovação de renda. Ah, mas eu não declaro no imposto de renda exatamente o que eu ganho. Se você tiver uma movimentação bancária, nós aceitamos o extrato dos últimos 90 dias. Tá. Nós, como imobiliária, quando nós fazemos uma negociação, a gente tira, ou, por exemplo, precisa de uma matrícula, precisa de certidão de IPTU, de condomínio. O cliente tem que correr atrás disso ou vocês cuidam disso? Quando é da imobiliária, a gente solicita a atualizada dentro de 30 dias, isso. Sempre a gente pede para o financiado ou para a imobiliária. Tá bom. Outra coisa que eu ia perguntar para você, os custos, por exemplo, para você adquirir um imóvel, eles não mudam, que são o custo de uma escritura, o ITBI, o registro. Quando existe um financiamento, esse custo muda um pouquinho, né? Confirma para mim. Na verdade, eu não pago uma escritura, eu só vou pagar o ITBI, a taxa do engenheiro. Correto. E o registro. Isso, exato. Nada mais de custo. Nada mais de custo. Muitos clientes têm FGTS lá parado e não sabem qual é o momento que eles podem usar para a compra de um imóvel. Eu queria que você me explicasse também a respeito disso. Inclusive,
você depois falasse sobre interveniente quitante também. Certo. O FGTS ele pode ser usado tanto na aquisição do imóvel, quando a pessoa não tem imóvel ainda no nome, ou ela pode ser usado 2 anos após para fazer a amortização da dívida, tá? Porém, o FGTS já é da pessoa, então é um valor que ele tem para ser usado como entrada. O interveniente quitante, por exemplo, você tem um imóvel que a Vera está vendendo um imóvel. E esse imóvel ele tem um financiamento em outro banco, ou até mesmo no Santander, não tem problema. Quando a gente faz o financiamento, ele tem que ser um valor igual ou maior da dívida que esse imóvel já tem. E aí o próprio banco faz o desmembramento e a quitação desse imóvel. Tá. Vai um dinheiro para o proprietário do Correto. imóvel e um dinheiro do financiamento para quitar o banco. Exato. Tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Tem clientes que acham assim, mas eu não tenho dinheiro para quitar o meu financiamento. Não tem problema. Não precisa, porque o próprio financiamento da outra pessoa já faz a quitação. Quitações. Exatamente. Quando a gente começa o processo da documentação, eu já vou saber se tem ou não. E aí é tudo a minha parte jurídica que faz, que eu tenho uma equipe que trabalha comigo que faz toda essa parte. Sim. Então o cliente pode ficar despreocupado. Aqui é uma parte burocrática que as pessoas têm receio de fazer. Sim, mas assim, ó, como eu faço essa assessoria com o cliente, eu sempre vou dando um feedback, a situação que está, o financiamento, quanto tempo vai demorar para sair que vai sair a proposta dele para a gente estar assinando o contrato. Eu sempre gosto de acompanhar e sempre converso com o cliente para deixar mais tranquilo, que é um momento ali da conquista, de uma nova casa, o sonho. Então eu sempre procuro fazer da melhor forma possível, que seja prazeroso. O financiamento, ele tem um processo, né? E que vai de simulação até a efetiva concretização do financiamento. Então eu queria que a Kedma explicasse um pouquinho essas etapas para a gente. A simulação é quando o corretor me pede uma simulação apenas para ter uma ideia de quanto financiaria, do valor das parcelas. A aprovação, a partir do momento que você me dá um ok naquela simulação, eu já faço a aprovação. Ou ela sai imediato, quando ele já é um cliente Santander, ou quando ele tem uma boa pontuação, ou eu preciso mandar para a mesa de avaliação. Quando vai para a mesa de avaliação, demora 3 dias, tá? Efetivando, tendo aprovado esse crédito, eu mando os parabéns para o cliente, que foi aprovado o crédito, mandamos toda a documentação solicitada, o trâmite todo para sair a assinatura do contrato, desde que não vá usar o FGTS e que o imóvel não tenha interveniente quitante, ele demora 20 dias úteis. Olha que bacana. Depois é só assinou o contrato. E os 30 dias do registro no cartório. 30 dias do registro do cartório, porque o proprietário do imóvel, ele só vai receber o valor financiado após o registro do cartório. Que é de uma outra coisa que as pessoas têm dúvida, né? Por exemplo, eu aprovei um financiamento e depois não deu certo a negociação com aquele imóvel. Quanto tempo a minha aprovação está valendo? Se a gente usou aquela aprovação para aquele imóvel específico e no meio do caminho a gente já mandou a documentação do imóvel, você desistiu daquele imóvel, aquela aprovação já não vale mais. A gente terá que gerar outra aprovação. Mas, por exemplo, você tem uma aprovação comigo hoje, ela é válida por 90 dias para assegurar a taxa que a gente tem. Eu vendi minha casa e eu aprovei um crédito imobiliário. Certo. Eu não tenho imóvel ainda, então ela tem 90 dias para se efetivar e eu tenho a garantia dessa taxa? Quando a carta estiver aprovada, sim. Tá. 90 dias a gente tem a carta aprovada e temos que mandar a documentação nesse prazo. É lógico, nunca deixar em cima do prazo, porque o financiamento imobiliário, ele é um processo um pouquinho demorado. Não é... São etapas que elas devem ser seguidas. Bastante, né? Melhorou bastante, mas são etapas que devem ser seguidas. Sim. Outra coisa também que eu percebo é os clientes ficam numa ansiedade muito grande com relação à documentação do imóvel. Mas no caso de vocês, quando vocês juntam a documentação do cliente para aprovação e do imóvel, é feita uma análise completa para que o banco aprove ou não esse financiamento como todo, que seria inclusive analisando o documento do imóvel. Correto. O banco ele faz essa análise jurídica, tendo total ciência que o imóvel não tem problema nenhum, a documentação dele está em ordem, então o financiado pode ficar tranquilo. O cliente, muitas vezes, ele tem uma insegurança
na hora de assinar um contrato de compra e venda que está vinculado a um pagamento que ele vai fazer através de financiamento. Então eu queria perguntar para você. Quando que ele pode assinar um contrato de compra e venda de forma segura? A partir do momento que o financiamento está aprovado para ele, ele já pode fazer a assinatura desse contrato com a imobiliária. Para que isso, a imobiliária libere a documentação do imóvel para a gente analisar todos os trâmites e dar continuidade no processo. Tá bom, perfeito. Porque muitas vezes o que acontece? O vendedor do imóvel, ele não espera. Então você precisa fazer uma compra e venda e prever que uma parte desse pagamento é financiada. Com a carta de crédito aprovada, ele tem essa segurança. Correto. A carta de crédito aprovada já significa que você tem um valor que o banco liberou para você para fazer a compra desse imóvel. Outra coisa é que muitas vezes o cliente, já aconteceu comigo, o cliente aprova o financiamento. Até a assinatura do contrato de financiamento, ele vai lá e ele troca de carro. E daí isso pode comprometer a renda dele. Sim, isso pode comprometer a renda dele. Eu sempre costumo falar para o cliente o seguinte: enquanto a gente não assina o contrato imobiliário, que ele não faça nenhuma outra compra usando o financiamento ou usando o cartão de crédito dele, de valores altos, onde pode comprometer a renda dele, para a gente não ter nenhum problema ao longo do processo. É questão de uma luzinha para o banco. Exatamente. Eles estão sempre rastreando tudo. Isso, enquanto a gente está no processo de análise da documentação e que não saiu o contrato, vamos supor que você vai lá e troca o seu carro. E nessa troca você teve que fazer um financiamento. Automaticamente você comprometeu a tua renda, porque a aprovação do crédito ela está aprovada por um imobiliário. Mas enquanto a gente não assina o contrato, não está finalizado aquele processo. Tá bom, e eles estão de olho na renda do cliente? Estão de olho na renda do cliente. Os clientes perguntam, eu tenho que colocar o meu marido ou a minha esposa para compor da renda na compra de um imóvel? Não há necessidade de comprometer a renda de ambos, desde que uma única renda seja o suficiente para o valor financiado. Tá, porque daí a pessoa pode estar com essa renda liberada para outros investimentos. Correto, exatamente. A composição de renda não precisa necessariamente, vamos supor que a gente tem um financiamento e a renda de um proponente não é o suficiente. Podemos compor renda com outra pessoa que não tenha grau parentesco? Podemos. Não há necessidade de ter grau parentesco. Pode ser mãe e filho, pode ser namorado, um amigo, pode ser sócio. Isso, exatamente. Tá, não tem necessidade de ter o grau parentesco. Mais duas perguntas. Tá. Nós fazemos as simulações e tem lá taxa bonificada. Então eu queria que você explicasse o que é taxa bonificada. Certo. E também nós conseguimos incluir as despesas que eu vou ter, por exemplo, com registro, com ITBI, para eu passar o imóvel para o meu nome? Tá. A taxa bonificada do Santander, ela significa algumas regras que você tem que ter com o banco até o fim do processo do imobiliário. Ou seja, ser correntista Santander, manter R$1.000 na poupança, adquirir um cartão de crédito, um seguro, o que se adequar melhor para você. Se você for um assalariado, você tem que receber a conta salário pelo Santander. Se você for um empresário, aí substitui por um seguro de vida, mais um cartão de crédito. Cada caso é um caso. Que eu sempre oriento o cliente, porque esse valor de taxa bonificada é um valor significativo de parcela. Dá uma diferença. Eu ia te perguntar, por exemplo, qual é o prazo máximo para se financiar um imóvel hoje? O prazo máximo é em 35 anos, desde que a idade da pessoa e o valor financiado não chegue a dar 80. Isso. A somatória de ambos tem que dar 80 anos. Tá bom, é o limite. É o limite. Tá bom. E eu sempre, quando eu fizer uma simulação, uma aprovação, o meu sistema vai determinar a quantidade que a pessoa pode fazer o financiamento. Tá bom, perfeito. Porque o que acontece, eu tive um cliente que ele falou, Vera, eu quero que a minha prestação não ultrapasse um valor X. Vou dar um exemplo, um valor X. E como que foi possível isso? Estendendo um pouco o prazo. Eu vou financiar em 25 anos, mas então ele alongou para 30 anos e assim a prestação ficou dentro do orçamento dele. Porque assim, a questão de anos, ele pode financiar e depois ele pode amortizar a dívida. Por exemplo,
eu recebi um dinheiro extra, quero pagar algumas parcelas. Ele faz a amortização de trás para frente, tendo o benefício da amortização dos juros. É vantajoso. Isso acontece muito, as pessoas nunca vão até o final do contrato para quitar. Não, geralmente quitam antes, exatamente isso. E sobre o que você tinha me perguntado da inclusão da documentação do imóvel, conseguimos colocar até 5% sobre o valor do imóvel, desde que fique no enquadramento dos 80%. A diferença do Santander é que a documentação, nós liberamos o dinheiro 5 dias depois da assinatura do contrato, para a pessoa poder correr atrás da documentação do ITBI, registro cartório. Exatamente isso. Porque muitas vezes a pessoa tem que desembolsar e depois isso. Nós somos os únicos bancos que fazem isso, tá? Tem esse diferencial. Que bacana. Legal, né? O cliente ele tem uma insegurança de assumir uma dívida a longo prazo. Mas eu costumo dizer o seguinte: investimento ou despesa ou custo. O financiamento, eu queria que você falasse um pouquinho, você que vive no dia a dia, o quanto ele viabiliza você sair de um aluguel, você fazer um investimento programado para você poupar dinheiro, e não é uma despesa, é um investimento. Mas o cliente tem às vezes esse receio de assumir uma dívida, uma dívida a longo prazo. Olha, eu acho que o financiamento ele é vantajoso sim, porque se uma pessoa ela mora de aluguel hoje e tem uma parcela X, ele vai morar de aluguel a vida inteira se ele não fizer um investimento num financiamento. Se hoje ele não tem condições de comprar um imóvel à vista, ele vai lá e faz o financiamento, ele fica com a mesma parcela que ele paga o aluguel, mas pagando uma coisa que é dele. E isso daí é um investimento, né? Hoje, como sempre foi, imóvel é sempre investimento, porque ele sempre valoriza. Eu nunca vi um imóvel que desvalorizasse. É um investimento forçado. Você exatamente. Assumiu uma parcela e você vai deixar de usar esse dinheiro em outras coisas para investir no seu imóvel. Concordo com você. Um benefício próprio, né? Vale a pena. Com certeza. Sem medo. É possível fazer um financiamento com segurança, com tranquilidade. E ao longo do tempo, o que nós percebemos dos clientes é que valeu a pena e que o imóvel valorizou e eles saíram, às vezes, de um aluguel ou de uma situação de não morar da forma como eles gostariam. Nós da Matiazo agradecemos a Ramos e Silva na pessoa da Kedma, que é nossa parceira toda hora, corre atrás dos financiamentos, ajuda os nossos clientes a formalizarem, a aprovarem os seus financiamentos e conquistarem o tão desejado imóvel, né? Obrigada, Kedma. Eu que agradeço a oportunidade. Foi sim. Eu que agradeço. Você é mestre aí para falar para a gente sobre isso. Estamos à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, precisar de uma assessoria para o financiamento imobiliário, pode me procurar. Para vocês que quiserem maiores informações, quiserem tirar suas dúvidas, vão falar conosco pelos contatos. Obrigada.